Então, o que eu falo que o visagismo ele mudou, né? O estudo naquele momento, Image ID, enfim, a nomenclatura que a gente possa usar, mudaram completamente a minha forma não de trabalhar, mas a minha forma de lidar com as pessoas. Primeiro comigo. E aqueles. Porque não é só o cliente. Aí ele vai como um dominó, Nu- derrubando todos seus paradigmas, Isso né? é nunca é aqueles instantes lá, né? Que tu fizesse aquela breve análise do rosto e tu trouxesse as características, não era nada além disso, era só o que tu estava percebendo lá. Aquilo ali, eu falo que assim, eu nunca quero concorrer com terapeuta, eu tenho total consciência que eu não sou psicólogo, adoro quando vem cliente que faz análise, tá? Adoro cliente terapeutizado, porque eu digo, não, resolve lá com o terapeuta, eu só olho aqui a caixa de Uhum. Pandora, mas não reviro lá, resolve lá, né? Eu adoro isso. Mas aqueles instantes ali, talvez eles tenham me valido uns 20 anos de terapia. Eu ressignifiquei tanta coisa, e aí eu voltei obcecado para Florianópolis porque eu queria fazer aquilo para sempre. Aí eu vi uma razão no trabalho do cabeleireiro. Olá, começando um novo Visagismo em Foco e hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo, o Alan Silveira, que é de Florianópolis, é cabeleireiro, é visagista, Image ID expert há 10 anos, né? Na verdade, lá se vão 15 anos. 15 Eu anos, estava né? fazendo as contas e fui olhar o certificado antes É, de vir para já cá. faz Foi 15 em anos. dezembro de 2010 que eu fiz o curso. Nossa, mas depois veio as outras coisas, né, e tal. Não, depois do curso eu comecei a te perseguir em todos os lugares que tu estavas. Assim, era desde as redes sociais até os eventos, feiras, congressos, simpósios. O Felipe estava lá. Aliás, foi o Eu preciso. primeiro inscrito no Isso, o Congresso. primeiro inscrito no Congresso, eu só não fui mais rápido porque a inscrição não liberou mais rápido. Levou algum tempo para eu conseguir preencher lá os dados. Mas são 15 anos acompanhando assim em seguido e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Não é todo mundo que tem a chance de estar perto do seu ídolo, assim, Não, né? imagina. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque é uma história muito interessante, porque veio de uma área que não tem nada a ver com cabelo, beleza, nada a ver. E meio caiu por susto. De paraquedas. É, Vai- é aquela história lá que tu queres que eu Esse- conte, né? Tá, Isso. tá. Assim, É, talvez, porque é talvez. interessante, as Ah, pessoas não imaginam que não, como é que a pessoa entra não. O numa área. caminho foi totalmente, eu não vou dizer tortuoso, ele foi torto, Sim, né? Tá. É uma história mas é longa. sui generis. Sim, sim, é uma história longa. Nós temos tempo, né? Assim. Tá. Ah, Lá na época da faculdade, eu entrei na faculdade com 16 anos de idade, né? Eu vim de uma família, assim, muito ligada com questão de educação. Mãe educadora, né? Vivi com material didático, então foi a vida inteira, assim, sendo preparado para ser alguém da academia, de alguém de uma área intelectual. Entrei na Uhum. faculdade com 16, fiz direito, me formei em Sim. direito aos 21, fiz o exame da ordem assim que me formei, fui aprovado no exame da ordem, fiz pós-graduação na USP no ano seguinte, então era uma vida que estava toda pronta para ser dentro desse ramo jurídico acadêmico, assim como planejado. Uhum. Só que durante a faculdade, essa partezinha ela é distante, mas ela é importante. Durante a faculdade, eu e um grupo de amigos resolvemos fazer uma festa fantasia, Uhum. né? E eu resolvi que eu ia atacar de drag queen nessa festa. Hum. Tá? Só que eu nunca tinha segurado num batom na minha vida. Então não Né? sabia Nunca como que tinha se pensado preparar. como fazer. Nós fomos num costureiro lá que sugeriu uma roupa lá, um figurino que ele já tinha mais ou menos cortado. Eu olhei, ok, tudo bem, pode ser isso. Olhei uma foto do personagem, era a mulher gato lá da Michelle Pfeiffer, né? Hum. Aquele olho preto esfumaçado, como eu falei na hora, qualquer idiota consegue fazer isso. Fui numa lojinha de cosmético que nem existe mais hoje, né? Levei a foto, lembrando que isso nós não tínhamos rede social, não tínhamos YouTube, não Não tínhamos tinha nada. tutoriais, não tínhamos blogueira, não tínhamos Que nós estamos absolutamente nada falando que antes de 2000, né? antes de 2000, tá? Uhum. No máximo nós tínhamos lá eram umas revistas com um passo a passo e a gente tinha que se virar assim. Mas, ok, levei a foto para a menina lá na loja e eu mostrei para ela e disse, olha, eu preciso todo o material necessário para fazer essa maquiagem. Ela me olhou, tá, quem é que vai fazer a maquiagem? Eu respondi eu.
Ela, tu és maquiador? Eu disse, não. Ela viu ali a chance de garantir a comissão dela do mês, porque ela me vendeu coisas que hoje, quase 30 anos depois, eu não sei ainda para que servem, tá? Saí com aquele kit, né? E fomos para a festa. Era uma festa muito pequena, a festa foi super divertida, mas a minha maquiagem ficou pavorosa, tá? Eu parecia mais a mulher gata atropelada no final do filme por vários caminhões e todos os Batmans possíveis e imagináveis. Ficou horrível, só que a festa foi muito legal e nós marcamos a festa do ano seguinte, naquele mesmo momento. E durante todo o ano eu tirei por uma questão de honra. No ano seguinte, a maquiagem ficaria melhor. Eu, por um ano, fiquei estudando maquiagem para a festa do ano seguinte. Eu fiz isso durante 6 anos, porque nós fizemos 6 festas, até que na última festa, a festa foi muito grande, começou a aparecer muita gente, a gente perdeu o controle, Depois desistimos de 6 de anos fazer. ficou Depois de legal. 6 anos, a maquiagem ela estava melhor, estava bem melhor, né? Até porque durante esses 6 anos a gente começou a ter acesso a alguns materiais, eu comecei a comprar alguns livros de fora, principalmente, consegui alguns materiais de fora, e pá. Enfim, Então, mas alerta para autodidata. alerta para autodidata tem um limite. Todo autodidata ele pode avançar bastante, isso eu falo por minha conta, mas a gente chega num limite, né? Tem uma questão de técnica, tem uma questão De de conhecimento. conhecimentos gerais sobre aquilo que você se presta, de contexto, de histórico, de pesquisa, de outras pessoas já terem feito muita coisa, caminhado muito antes, e o autodidata ele vai esbarrar num ponto, um teto, eu vou dizer que é um teto bastante raso, né? Mas enfim, aposentei a drag queen, nós nos aposentamos das festas, e estava eu lá trabalhando numa área paralela, a área do direito, não exatamente com direito, porque advogado eu descobri que durante a faculdade eu não quereria, né? Por uma questão bem prática e processual, eu não queria advogar, mas estava eu fazendo coisas similares lá, coisas paralelas, coisas relacionadas ao direito, e a minha mãe ficou doente. Esse é o ponto. Ela ficou muito doente. Essa é a parte da história que eu vou dizer para a família não assistir, porque senão o povo vai chorar. E a doença dela se arrastou por algum tempo. E no período final assim da doença dela, ela precisou de um suporte físico. Ela teve fratura do fêmur das 2 pernas. Nossa, tá? sim. Por uma questão complexa, um quadro de saúde complexo, ela tinha um tipo de câncer de medula que provocava enfraquecimento dos ossos, provocava insuficiência renal, e por alguns anos nós tratamos a insuficiência renal e ignoramos completamente a existência do câncer. Então o quadro dela foi piorando porque o câncer foi evoluindo. Ninguém Enfim, sabia. ninguém sabia, a gente não sabia. A gente foi descobrir isso lá nas últimas semanas dela. E aí, enfim, durante esse tempo todo da doença dela, né, nós, a família lá, o núcleo central, assim, nós nos revezávamos e fazíamos um mutirão para cuidar dela. Então, à noite tinha uma função, ela era assim, gordinha, fofinha, uma fofa, linda, saudade pra caramba. E então precisava de força para tirá-la da cama, ajudar a colocar na cadeira higiênica, levar para banho e tal. Tinha minha irmã, tinha meu pai, meu cunhado, todo mundo se ajudava, mas quem tinha mais disponibilidade de força física era eu acabava com bastante frequência com essa função, com a ajuda deles também. E essa função durou, assim, algum tempo, tá? Eu ponho na minha cabeça que foi 1 ano, mas foi mais de 1 ano, até que o quadro clínico dela ficou ruim e ela morreu. E aquele horário que eu dedicava para ela ficou um buraco na minha vida, que eu precisava preencher com alguma coisa. Então me sugeriram, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Eu disse, não quero estudar, eu não quero nada pesado, eu quero alguma coisa leve. Então vai fazer culinária. Não, tem que lavar prato. Não quero. Eu queria uma coisa que realmente fosse leve. Aí eu lembrei, de repente eu resgato a história da maquiagem lá da drag queen, né? Que era só divertido, sem pretensão nenhuma, nunca tive pretensão de trabalhar com isso. Essa é uma parte que eu tenho que confessar agora, eu já pedi desculpa, eu sempre tive bastante preconceito com os profissionais da área da beleza, eu achava futilidade. Mas todo mundo, eu também tive essa ideia. E o histórico que eu conhecia dos profissionais, né, do universo todo de profissionais, 2 profissionais, né, era mais ou menos um que não correspondia à minha vida. Eles eram caras que tinham sido expulsos de casa por causa da sua orientação sexual, foram acolhidos em salões, né, por outros homens gays que entendiam a situação, começaram lá limpando o salão, depois passaram para o lavatório, cafezinho, e foram aprendendo, e todo o universo de cabeleireiro que eu conhecia tinha essa história, e eu não tinha essa história, e eu não tinha por que ser cabeleireiro, porque eu tinha tido oportunidade de estudar, eu podia fazer o que eu quisesse da vida, né? Além do mais...
Tem o histórico familiar também, né? Dentro dessa questão acadêmica para a qual eu tinha sido programado, né, treinado, a parte da imagem era fútil, era Sim. raso. Hã? Por que que eu vou trabalhar com isso? Não, eu posso muito mais, né? Mas, enfim, pensei, vou resgatar a brincadeira com a drag queen, vou para o Senac para fazer o curso de maquiagem. Curso de maquiagem, né? A professora do curso de maquiagem entendia bastante de maquiagem de beleza, Uhum. mas ela não entendia de caracterização, que era o meu desejo, Uhum. né? De maquiagem de caracterização, mesmo como autodidata, eu tinha juntado um repertório e material muito além do que a professora conhecia. Então, Uhum. naquelas 30 e poucas horas, que não era o curso que existe hoje, era um curso bem curtinho, naquelas 30 e poucas horas nós trocamos muita coisa. Eu trouxe muita informação, uma demanda para ela, e ela me ajudou a destrinchar como desenrolar aquela demanda com o conhecimento técnico que ela tinha. E tinha uma colega do curso de maquiagem que vivia me incomodando, assim, ai, que eu me dava muito bem com maquiagem e tal, que eu devia fazer o curso de cabeleireiro, e eu, arrogante lá, né, advogado, pós-graduado, imagina, eu vou fazer o curso de cabeleireiro, eu posso qualquer outra coisa. Até que um dia ela disse, então vem um dia mais cedo para pelo menos conhecer a professora. Ela é uma espanhola muito louca, muito divertida. Quando ela falou espanhola, tá, me brilhou no olho, assim, a oportunidade de, é a chance que eu tenho de conseguir alguém que more para lá do oceano para comprar os produtos lá, que aqui a gente não consegue, não existia a Uhum. Amazon, né? E mandar para cá. Beleza, vem conhecer essa mulher. Eu vou Uhum. me tornar amigo dela para fazer Por com que ela interesse. interesse total, contrabando de maquiagem, né? Era só o que eu precisava naquele momento. E fui um dia mais cedo para conhecer a tal da mulher. Quando eu entrei na sala dos professores, que a professora estava lá, a professora Mari, tá, me gelou, como a gente diz lá em Florianópolis, me correu um frio pela espinhela, porque Uhum. a mulher era fisicamente idêntica à minha mãe. Puxa vida. E aí nessa Que hora baque. bateu violento assim, né? Eu não tinha visto ela ainda, porque ela era do horário diferente que eu estava. E aí eu disse, opa, Que baque. mas eu acho que eu quero conviver com ela. Uhum. Se eu fizer o curso de cabeleireiro com ela, eu vou ter 6 meses para conviver com essa imagem, me programar para me desligar dessa pessoa, me Uhum. desligar dessa imagem. Uhum. E eu me inscrevi no curso de cabeleireiro para conviver com a professora. Uhum. Só que eu precisava dar uma desculpa ou arrumar um pretexto, um motivo que não fosse tão emocional Uhum. para dizer para a família, ok, a essa altura do campeonato tu vai fazer o curso de cabeleireiro para quê? Né? Para que eu faria o curso de cabeleireiro? Talvez para investir na área, né? Sociedade de Capital Indústria. Eu conhecia lá os salões ao redor de Uhum. casa e tal, eles estavam meio caidinhos, assim, os garotos trabalhavam super bem, mas o salão não era tão legal. Então, eu vou entender como funciona o trabalho, como é a profissão, vou entender um pouquinho do mercado, e a hora que eu tiver com todas as informações, eu vou lá e me associo, faço uma proposta para eles. Ó, eu invisto Uhum. no salão, vocês trabalham e eu ajudo a administrar, ajudo a criar, só que eu preciso Uhum. entender como funciona. Então, esse foi o pretexto racional que eu criei para Uhum. me convencer também, mas era puramente emocional. Eu só queria conviver com aquela mulher, né? Uhum. Fiz a prova para entrar no curso de cabeleireiro, que tinha uma provinha assim, porque eram mais candidatos do que vagas. Fui aceito e fui para o primeiro dia de aula, felizão da vida, que ia conviver com a professora Mari. Total decepção. A professora da parte prática, que era ela, só viria a me dar aula algumas semanas depois, porque por 2 ou 3 semanas, eu não lembro ao certo, nós tínhamos aulas com outros professores. Então tinha biossegurança com alguém da biossegurança, tinha parte de Sim. empreendedorismo com alguém da administração, tinha parte de colorimetria, cromologia, Isso é o que saco. cosmetologia, e não era isso, eu só queria conviver com a mulher, eu não queria estudar isso, né? Uhum. Até E que muito disso você já sabia. a parte de administração, a parte jurídica, burocrática, sim, mas a parte de biossegurança, não, até Sim. o que era interessante, mas eu, sinceramente, confesso que eu ignorei um pouco daquelas informações, porque não era o que eu queria, né? Uhum. Depois elas fizeram falta e eu tive que correr atrás num outro momento. E aí, num belo dia, assim, era uma sexta-feira, na semana seguinte, nós começaríamos a parte prática, né? A coordenação lá do curso dizia, hoje a professora veio para conhecer vocês. E eu, felizão da vida, entrou a professora, não era aquela professora que eu tinha sido apresentado. As professoras, elas tinham trocado de horário Uhum. dentro do Senac e eu ia ter aula com uma outra professora, Uhum. a quem eu, obviamente, odiei com todas as minhas forças no primeiro momento que eu a vi. Irracionalmente. Total.
O meu problema não era com ela, mas é que eu queria muito a outra. Então a presença dela ali era um impeditivo para o meu plano, para o meu projeto. Então a pobre sofreu com o meu ódio assim imediatamente, né? E aí ela teve um tempinho conosco e pediu para que nós nos apresentássemos. Nos levou todos para uma sala, aquele padrãozinho, né? Ai, o seu nome, o que que você faz e qual é a sua ideia com o curso Uhum. aqui. E eu sentei lá no fundão porque eu não queria conversar com aquela mulher. A voz dela me irritava, Uhum. né? E aí, quando chegou a minha vez, ela, e você, como é o seu nome? Ela já sabia, porque todo mundo no Senac já sabia da história do advogado que estava lá fazendo o curso de maquiador e o curso de cabeleireiro, Uhum. né? Eu vim saber disso depois. Ela já me conhecia, sabia que eu era um problema, uma pedra no sapato dela, porque eu tinha entrado com um intuito e eles sabiam, e Uhum. ela, de certa forma, estava atravessando isso. E aí eu falei assim, não, meu nome é Alan, eu sou advogado, sou pós-graduado, eu não quero ser cabeleireiro. O que que eu ia dizer para ela? Eu não tinha mais nada para dizer para ela. Eu só tinha vontade de dizer para ela, vai embora, mas eu não podia dizer isso. A Uhum. mínima educação que eu tinha, não podia dizer isso. Eu disse, eu não quero ser cabeleireiro, eu só estou aqui para aprender o necessário para entender como funciona a profissão, porque a minha ideia é investir na área da beleza e administrar salões, mas eu não quero trabalhar e não vou cortar o cabelo de ninguém, não gosto de cortar o meu cabelo, eu tinha cabelo na época, eu já tive cabelo. Ah, e Você, não, você é, nasceu assim, mas. eu nasci assim, mas depois o cabelo veio. Tá. Eu nasci careca, sim, essa é uma verdade. Mas depois eu tive cabelo e agora, enfim, não tem mais. Já foi. E deixei bem claro para ela que eu não queria ser cabeleireira, né? Então ela estava sabendo e eu frisei o não vou cortar o cabelo. Ela disse, tá, tudo bem. Deu de ombros e era isso, né? Eu tão impositivo. Uhum. Ela nem ofereceu resistência nesse momento. Uhum. Mas aí na semana seguinte nós começamos com ela, e aí não tinha manequim de treinamento, né? Não tinha boneca, não tinha peruca, não tinha Era absolutamente modelo nada. mesmo. Nós começávamos nós sendo modelos uns dos outros. Então, assim, as bobagens das 3 primeiras semanas eram feitas nos cabelos dos próprios alunos, né? Então Ah, foi por isso que você ficou careca? não, isso foi O herança. cara Não, destruiu. o vovô podia ter me deixado na fazenda de gado, alguma coisa assim. Não, Não ele foi o deixou isso. colega Não, deixou você não, não, assim. não, não. É herança genética mesmo. Enfim, eu podia ter recebido outra coisa, mas tá tudo bem. E era um terror, né? Porque, assim, muitas das coisas do curso nós não queríamos fazer, porque, assim, eu não quero cortar o cabelo, quer dizer, eu até aceito cortar o cabelo, mas eu não quero que a fulana corte, porque ela não sabe cortar. E Hum. aí foram 3 semanas de horror, a gente Você e todo experimentando mundo. nervosismo total. E eu jurei que muitas das coisas que eu fiz durante aquela semana eu nunca mais faria na minha vida. Eu Hum. nunca mais faria mecha no cabelo. Eu Hum. nunca mais colocaria descolorante no cabelo. Eu nunca mais faria alisamento no cabelo. Eu nunca mais faria muita coisa. Na verdade, eu nunca mais faria quase nada do que eu fiz, de tão complexo que foi aquelas 3 semanas, que foram aquelas 3 semanas. Sobrevivemos. Até que numa sexta-feira, a professora da parte prática, que aí até nesse momento eu estava tolerando ela, brigando com a coordenação do Senac para conseguir trocar de horário para ser aluno daquela professora que eu queria, Uhum. né? Só que como as turmas elas tinham mais candidatos do que vaga, precisava de uma desistência, precisava chamar quem estava na lista de espera, e se a vaga ainda fosse remanescente, a coordenação permitia a troca de horário, a troca de turno. Então eu estava nessa dependência, convivendo com aquela mulher de quem eu não gostava, Uhum. né? Fazendo aquele monte de coisa que me amedrontava, resistindo bravamente até que ela diz: na segunda-feira, todo mundo traga todo o seu material, porque nós vamos começar a atender o público externo. Como assim atender público externo? Sim, a gente tem agenda aberta e as pessoas começam a vir para comprar esse serviço. Ok, todo mundo levou material. Eu pensei seriamente em não ir mais no curso, Uhum. mas fui. 2006 isso. Eu lembro como se fosse ontem. Tá? O salão escola era um salão comprido em L. A minha cadeira ficava aqui, nessa ponta, e a recepção ficava lá. E lá era uma parede de vidro, então nós conseguimos ver os clientes, ver os modelos lá na recepção que tinha. A primeira cliente que entrou, ela se chamava Cris. Tá? Ela tinha um cabelo ondulado, curto, tá? Todo desfiado, e ela era alta e ela vestia um vestido multicolorido, ela parecia, sei lá, um ser da natureza andando, ela desfilava assim, ela Sanguíneo. flutuava totalmente, totalmente. Ela flutuava. E ela veio flutuando, a professora a recebeu no meio do caminho e a trouxe até a minha bancada
Para mim pareceu óbvio, já que a professora ia mostrar como cortar o cabelo, que a professora usasse a minha bancada, já que eu não ia cortar cabelo. Então, aquele lugar estava livre para outra pessoa cortar o cabelo, Uhum. né? E aí a professora mostrou como fazer, como dividir. No caso, ela Uhum. primeiro molhou com borrifador, aí pegou o meu pente, dividiu o cabelo nas divisões tradicionais e separou a parte da nuca, uma mecha, posicionou o cabelo entre os dedos, pegou a minha navalha, segurou a navalha e lentamente fez um movimento para desfiar o cabelo e o cabelo da nuca. A primeira mecha caiu assim, desfiada, toda bonitinha, assim, toda leve, desenhando o pescoço dela e todo mundo ao redor da professora. Oh! E eu não queria ver aquilo. A situação era a cliente se olhando para o espelho, a professora atrás mostrando o cabelo, eu ao lado com o meu carrinho e todos os outros alunos ao redor da gente, né? E aí ela mostrou como posicionar os dedos para fazer as mechas da lateral, para fazer com que elas caíssem em Uhum. diagonal, desfiadas e direcionando-se para frente. Fez de um lado, mostrou, quando ela soltou, perdão, dei um tapa aqui. Quando ela soltou, todo mundo, ó, e eu de novo, eu não quero ver isso mesmo. Uhum. Repetiu do outro lado para mostrar a inversão do movimento, todo mundo, ó, e eu nem aí, estava olhando, procurando qualquer coisa, e ela me entregou a navalha, a professora. Né? Ela me entregou a navalha, eu peguei a navalha e fui guardar a navalha, imaginando que ela fosse pegar um outro instrumento. Ela ia usar a navalha só para fazer o contorno. De vez em quando, os barbeiros faziam isso no meu cabelo, imaginei isso. E ela me olhou e disse: Não, 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 não guarda a navalha, não, vem cortar o cabelo. Aí você. Eu não ia cortar cabelo, já tinha avisado ela que não ia cortar cabelo. Eu olhei para ela e disse: Eu não vou cortar cabelo, você lembra, né? Ela se corta, Alan, eu tô mandando. A única mulher que tinha mandado em mim na minha vida não estava mais ali, ninguém poderia ocupar aquele lugar. Uhum. Aí eu devolvi o desprezo e parte do ódio no olho para ela. Eu disse: Qual foi a parte do eu não vou cortar cabelo que você não entendeu? Ela que não era fraca também, né? Era briga de cachorro grande ali, me olhou e disse: Corta, eu quero ver se tu entendesse. Aí virou uma questão de honra e imediatamente me ocorreu: se eu pegar essa navalha e eu destruir o cabelo dessa mulher, a responsabilidade é da professora. Ela vai ser demitida e a outra professora, que é a professora com quem eu queria conviver, vai assumir o lugar dela. Deixa que eu vou cortar o cabelo. Fui. Peguei a navalha, peguei a primeira mecha e eu nem tive que fazer movimento de vai e vem com a mão, porque a mão tremia tanto, tá? Que o desfiado do cabelo ficou natural, ficou até mais intenso do que devia. Só que a hora que eu soltei a primeira mecha, a mecha caiu toda desfiada, toda bonitinha. Foi legal aquilo. Foi Uhum. gostoso fazer aquilo. Ah. Eu peguei a mecha seguinte, já a mão já tremia um pouquinho menos, porque eu estava me divertindo já um pouco, consegui a segunda mecha e olhei para a professora para ver tá tudo certo, só para conferir, me certificar. A professora não estava mais ali. Ela tinha me abandonado. Ela estava lá na porta pegando um outro cliente para um outro aluno, recebendo outro cliente para um outro aluno, e me deixou lá com a pobre da Cris, com uma navalha na mão, sem saber o que eu estava fazendo. Eu respirei fundo. Eu acho que nesse momento começou a surgir o cabeleireiro. Talvez nesse momento tenha começado a surgir o visagista, Felipe, antes Uhum. de conhecer o visagismo. Eu me dei conta que a professora não tinha absolutamente nada a ver com a minha relação com aquela cliente e a cliente não tinha absolutamente nada a ver com o meu problema com a professora. E ela não podia ser que como que chama? Ela não podia ser Problema penalizada, colateral, não, né? ela não podia ser envolvida, ela não tinha É. absolutamente nada a ver ali. Ela foi Não ali. sei o que chama de colateral. É um É, efeito colateral, um efeito inverso. Nada, nada podia nada. respingar nela, nada, Nada. nada. A única coisa que eu podia ter com relação a ela era gratidão por ela emprestar o cabelo dela para mim, Uhum. né? Fora isso, mais nada. E ali eu respirei e me veio um senso de responsabilidade, sabe? O cabelo dessa mulher está na minha mão. E aí eu fiz o melhor que eu pude, tá? Hoje eu sei que não foi tão sensacional assim, mas eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. E a professora tinha dado uma orientação: a hora que vocês terminarem, vocês me chamam, que eu quero conferir como está o trabalho, para ninguém sair daqui com o cabelo torto, com o cabelo esburacado e tal.
Tá, tudo bem, né? Então eu terminei de cortar, aí nós lavamos depois de cortar, e aí eu tinha alguma coisa de experiência com cabelo ondulado, porque o meu cabelo, uma fase da vida, ele foi ondulado, então como ela era Você- muito leve, né? Que eu falo que surgiu talvez ali a ideia, como ela era muito leve, eu desenhei algumas pontas com uma pomada, com creme, fiz um cabelo muito descontraído, um cabelo ah, divertido, sabe? Uhum. E peguei o espelho, ao terminar, peguei o espelho, né, para mostrar aquela parte de trás. Quando eu mostrei o cabelo todo, o olho dela brilhou. Ela abriu um sorriso e disse: Muito obrigada, eu adorei. Ela se levantou e me deu um abraço. Nenhuma pessoa com quem eu tivesse trabalhado lá na área do direito, na época do Não, direito, imagina, tinha esboçado uma reação desse tamanho. Tá? jamais. Eu não sei exatamente o que eu senti, mas foi a sensação de conseguir fazer alguma coisa positiva por alguém, num espaço de tempo relativamente curto, e aquilo impactar a forma como a pessoa estava se vendo no espelho. E eu não tinha noção da importância disso. Né? E aí ela levantou, me abraçou, foi embora, assim, flutuando como ela entrou, talvez mais leve e mais esvoaçante, foi embora, e a professora que estava no extremo do salão não se deu conta que ela estava levantando, só viu ela indo embora e veio na minha direção com o dedo em riste e disse: Eu falei que não era para liberar cliente antes de eu conferir. Eu levantei o dedo e fui na direção dela. Eu não quero falar contigo, eu vou lá fora fumar, depois a gente conversa. Saí para fumar, porque eu entrei num momento catártico. Eu não sei quantos cigarros eu fumei, eu sei que eu não queria voltar para a sala de aula, que eu não queria mais ver a professora, eu não Mas queria você mais queria fazer. ser cabeleireiro. Só porque eu descobri que eu queria ser cabeleireiro. Aquele Foi momento incrível, né? fez com que eu descobrisse que eu queria ser cabeleireiro, eu queria fazer aquilo todo dia, eu queria ter aquela emoção todo dia. Porque você não tinha isso como Não, não advogado. tinha, não tinha, e foi um movimento totalmente egoístico, tá? Sim, Eu queria ter aquela mas emoção. Foi isso, né? E aí fui para casa, né? Não conversei com a professora, tá? Quando eu voltei para o salão lá, ela estava distraída com outros alunos. Eu entrei, peguei meu material, fui embora, não queria mais falar com ela. Fui para casa, eu precisava resolver. Agora, como é que eu vou dizer para a família? Como é que eu vou dizer para mim? O que que eu vou fazer com esse tempo todo de estudo, onde de vou trabalhar, escola? o que que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou começar? Porque eu já sou velho. Eu já tinha 30 anos quando eu comecei. Né? Normalmente a gurizada começa bem mais jovem, então eu já sou Sim, velho, eu já não tenho mais a disposição, já não tenho mais aquela curiosidade, e eu comecei por uma via totalmente torta. Eu nunca gostei de lidar com cabelo. Como é que eu quero ser cabeleireiro agora? Né? Tá, vai para casa, não dorme, obviamente, numa noite dessa tu não dorme. sim. Eu continuava lá com o meu trabalho, eu fazia o curso só à noite, passei o dia trabalhando, trabalho regular, e pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, eu preciso voltar, ou então me desligo do curso, eu preciso voltar, ou então me desligo do curso. Ainda não foi possível a troca do horário para outra professora. Ah, quer saber? Eu vou. Eu vou e eu vou ser o melhor aluno da turma. E eu vou ser um aluno com tanto destaque que no final do curso a professora vai me convidar para trabalhar com ela no salão dela. E assim foi. Que Eu maravilha. voltei com o rabinho no meio das pernas, disposto a aprender tudo o que aquela mulher tinha para me Acabou, ensinar. acabou o ódio. Acabou o ódio, eu me tornei grandíssimo amigo dela. Nos tornamos grandes amigos, amigos de frequentar a casa do outro, Que amigos, não tem amigos nada a mesmo, ver com pessoal, não ela. tinha absolutamente nada a ver com ela. Né? Eu agradeço a esse acaso, esse monte de oportunidades que apareceram. E terminou o curso, fui trabalhar com ela, ela trabalhava num salão, depois nós acabamos resolvendo que nós íamos montar um outro salão, saímos de lá, fomos para um outro espaço, trabalhamos como sócios por algum tempo, fomos muito felizes por algum tempo, até que teve uma situação da vida dela, ela resolveu sair de Florianópolis e a gente meio que perdeu o contato, mas foi sensacional, assim, muita gratidão a tudo que eu aprendi, Que por tudo que eu legal. aprendi com ela nesses anos todos, assim. Só que também teve um outro detalhe, né? Aquela sensação que eu queria viver com a Cris não se repetia todo dia, enquanto eu estava no salão. Eis o problema. Eis o problema. Porque a primeira vez foi a primeira vez, mas como fazer com que a primeira E foi vez intuitivo, né? foi Você não intuitivo? sabia por Não, quê. não, não, não. E como fazer com que isso acontecesse de novo era um grande dilema, até que eu estava enfadado de ser cabeleireiro, porque estava ficando chato. Porque as Uhum. clientes chegavam e era todo dia cortar cabelo, colorir cabelo, cortar cabelo, colorir cabelo, E descolorir cabelo, cortar cortar. mesmo, muito é só cortar ponta, né?
era corta-ponta e tinha uma situação que era até um pouco mais patética, né, Felipe? As pessoas falam, o que que combina comigo? E eu lá Uhum. vou saber, criatura, o que que Ah, combina mas aí pelo contigo? menos quer que estiliza. Hoje a gente vê que não querem nem que estilize. Não, elas tinham essa curiosidade, Sim, né? Porque, de certa forma, a minha imagem dentro do salão era uma coisa meio disruptiva já. sim. Então, elas achavam que eu tinha O que condição de poderia oferecer para fazer elas alguma isso? coisa. Mas eu não tinha a Você menor não tem base ideia. técnica, o menor Não conhecimento de tinha. como chegar naquilo. Como que você sabe? Não, a gente folheava as revistas que nós comprávamos lá na banca, tinha algumas que nós assinávamos e olha, sei lá, esse aqui, de repente, teu rosto é parecido, pode ser que fique bom assim, ó, vamos tentar esse. E Tá? assim é no mundo inteiro. Sim, a coisa funciona assim. Hoje a gente só não usa mais a revista, hoje a Isso gente é, usa as vai redes não e vem. sociais. É. Mas é essa coisa que volta àquela pergunta que eu fiz para o Hélio Sasaki. Como é que o cabeleireiro sabe o que fazer? Ele não sabe. Não sabe, a gente não sabia, a E eu gente não falei, sabia. então como que ele corta? Ele faz o que vem na cabeça dele, o que está na moda, o que seja, né? Mas vai dar certo? A chance é maior que não dê certo do que dê certo. Essa gravação aqui ela vai ser editada, né? Não, é direto. Ela vai direto, ela vai ao ar sem corte nenhum. Vai. Ah, É. meu pai, meu pai. Tá, eu vou contar uma parte da história que eu não sei se tu lembra. Aí, tava eu nesse momento de não conseguir saber o que fazer, cansado, enfadado, e aí eu comecei a ouvir sobre visagismo, né? Rede social pré-histórica, Uhum. internet pré-histórica. Comecei a Isso é pesquisar alguma coisa. 2009, ainda pouca gente sabia. Exatamente, exatamente. Assim, eu comecei a te perseguir lá por 2007, 2008. 17, é. Tá? Era só 3, 4 anos que tinha Uhum. aparecido. Sim, eu tinha um livro. Uhum. Eu tinha lido o livro e não tinha entendido patavina. A forma como a informação está organizada lá, ela não era adequada à forma como eu estava procurando. Sim, porque não é um curso, Exato, é uma formação, é uma é outra história. informação. Isso, isso. Mas eu fui procurar um manual, Sim. né? Aí li o livro, não entendi patavina. Depois, ok, Não deixa é ela que não adiante. entendeu português. Não Então, entendeu o que isso tinha a ver com o que você ia com o que fazer. eu queria fazer? Como é que eu ia cortar cabelo a partir dali? Era só o que eu queria fazer. Eu queria um manual de como cortar cabelo, né? Uhum. Do que saber. Mas o livro não tinha E não dessa forma. caiu a ficha, porque aí estava incompleto, inclusive não tinha o segundo livro. Então, aí estava eu no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, que eu amo aquela livraria. Não sei se me disseram que a loja fechou. Enfim, Eu não sei se. é. E tinha sido lançado o Visagismo Integrado. Na semana, então, a livraria recebeu assim de primeiro monte. Comprei, né? Primeiro que eu dei uma folhada, bom, esse tem figurinha, esse talvez seja mais fácil. Cheguei em casa, destruí aquele livro de cabo a rabo, de rabo a cabo, ainda não consegui entender. Eu não tinha conseguido fazer o fio, porque no direito nós temos um processo. Sim. E é tudo tão protocolar, e eu não tinha entendido o protocolo ali. Essa é a parte da história, tá? Eu liguei para o Centro de Visagismo Philip Hallowell para pegar informações sobre o curso. E eu fiquei indignado que na hora um gringo me atendeu e eu não tinha certeza se ele estava conseguindo me entender, porque nem sempre eu entendi o que ele falava. E eu fiz um monte de pergunta questionando sobre, mas 4 dias vão ser possíveis? É o suficiente para eu entender como funciona? E ele muito calmamente para mim dizia, não se preocupe, os 4 dias são suficientes, todas as pessoas saem daqui praticando. Não, ele está querendo me vender um curso, mas me colocaram um vendedor gringo para atender. E eu já estava questionando, inclusive, a forma como o livro tinha sido colocado, já estava questionando a tradução do livro. Acho que ele disse, não, ele foi escrito originalmente em português. Eu disse, não, então deve ter alguma coisa na edição desse livro que foi cortado, porque não dá para entender. E aí, depois de achincalhar, eu fiz a pergunta que eu deveria ter feito no começo da ligação. Mas, afinal de contas, com quem eu estou falando? Com o Philip. Que Philip? Philip Hallowell. Eu morri. Eu tive um pequeno infarto e voltei. Meu Deus, eu estava falando com um cara que tinha escrito o livro, estava questionando o livro. Eu comecei a fazer as perguntas todas de novo e ele me convenceu a fazer o curso. E eu fui para São Paulo para fazer o curso. Aí, Felipe, nós,
tinha aquele testezinho de personalidade lá, testezinho dos temperamentos. E eu fiz lá o meu teste, né? E eu fui criado para ser o Buda. Então, o meu resultado... Eu não uso o nome dos temperamentos nas consultorias hoje, né? Não deve, porque são meio Eles são carregados de complicados. estigmas, então assim, Isso, eu prefiro. melancólico, tá Isso, triste. exatamente. Falar, Eu você, não sou você é colérico, não melancólico, sou colérico. você é melancólico, a pessoa. Não é disso que a gente está falando. Ou o colérico é o clássico. Né? Você é colérico. Não, eu não sou. É claro que ele não é, tá tudo bem, então eu não uso. E o meu. Senão ele bate. Exato. E aí, o meu resultado lá, absurdamente fleumático. Né? Eu fui. Porque era para ser fleumático. Eu fui criado para ser fleumático, eu fui educado para ser fleumático, eu fui construído para ser fleumático, né? E o Felipe olhou o resultado, quando ele olhou o númerozinho, ele deu de ombro assim e saiu e foi. E chamou todo mundo por ordem lá, de acordo com os grupos do temperamento, chamou primeiro sanguíneos, divertidíssimo e tal, chamou os coléricos, chamou os melancólicos, chamou os fleumáticos por último. Que só tinham... Eram duas pessoas, eu e a Audrey de Curitiba. Sim. Eu nunca vou esquecer o nome por causa da Que Heber. também não era fleumática. E também não era fleumática, ela era sanguínea total. Né? E não vou esquecer a cara, porque tem uma das ilustrações do livro que parece um retrato dela. Então eu vou lembrar dela para sempre, tá lá estampada. E aí o Felipe foi extremamente carinhoso com ela, foi fofo com ela, assim, falou sobre possivelmente uma educação mais repressiva e tal, e foi super agradável com ela e mandou ela se sentar e fiquei eu lá, em pé, sozinho. A minha síndrome de vira-lata, né? Lá de Florianópolis, um total desconhecido, num período em que o curso juntava muita gente muito grande do mercado, eram só os grandes que estavam ali fazendo, e eu extremamente constrangido por estar em pé lá na frente de todo mundo, e vem o Felipe. E você, Alan, com você a situação não é muito diferente. Ele veio assim, você não é assim tão abnegado, tão equilibrado, e foi falando das qualidades do melancólico e me trazendo, me provocando com algumas das potências do colérico que eu não reconhecia. E ele chegou bem pertinho de mim, assim, com o dedinho também, me desafiando, e eu não gosto disso. E eu já estava lá, eu fiz ensino médio no colégio militar, né? Então a minha mãozinha estava lá atrás com um soco feito, assim, esperando o primeiro contato para que eu pudesse descer a mão e alegar legítima defesa. E eu lembro claramente que quando chegasse bem pertinho, tu dissesse assim, e tu só não me bate agora, porque tem um monte de gente olhando. Se tu fosse tão zen como tu acha que tu é, tu não estava nem aí porque eu tô falando. Virou as costas e disse, hora do coffee break. Eu disse, como assim? Ele abriu a caixa de Pandora e não vai fechar. Eu não sabia o que fazer. Eu, de novo, passei no caminho, peguei a minha bolsa, fui lá para fora fumar e veio a Sônia me socorrer. Tá tudo bem, Alan? Eu disse, não, eu não faço a menor ideia do que foi isso que aconteceu lá dentro agora. Ela deu um sorrisinho assim e disse, ele conseguiu. Se ele conseguiu o quê, Sônia? Ele conseguiu mexer contigo. O Felipe conseguiu mexer contigo. Volta, que tu vai entender. Eu tenho vontade de chorar isso. O livro todo, tudo que eu tinha perseguido, tudo que eu tinha lido, fez sentido imediatamente. Naquele momento ele quebrou aquela minha necessidade protocolar, tá? E fez com que eu entendesse a situação da cliente e a minha situação. Epa, pera, não é um cabelo, não é uma técnica, é uma pessoa. Tudo que eu for falar sobre o cabelo é sobre aquela pessoa. E eu não tinha aprendido a olhar pessoas. Eu tinha aprendido a olhar cabelo. Então, que eu falo que o visagismo ele mudou, né? O estudo naquele momento, Image ID, enfim, a nomenclatura que a gente possa usar, mudaram completamente a minha forma não de trabalhar, mas a minha forma de lidar com as pessoas. Primeiro comigo. E aqueles... Porque não é só o cliente. Aí ele vai como um dominó, derrubando todos seus paradigmas. Isso, né? nunca é. Aqueles instantes lá, né? Que tu fizesse aquela breve análise do rosto e tu trouxesse essas características, não era nada além disso, era só o que tu estava percebendo lá. Aquilo ali
Eu falo que assim, eu nunca quero concorrer com terapeuta, eu tenho total consciência que eu não sou psicólogo. Adoro quando vem cliente que faz análise, tá? Adoro cliente terapeutizado, porque eu digo, não, resolve lá com o terapeuta, eu só olho aqui a caixa de Uhum. Pandora, mas não reviro lá, resolve lá, né? Eu adoro isso. Mas aqueles instantes ali, talvez eles tenham me valido uns 20 anos de terapia. Eu ressignifiquei tanta coisa, e aí eu voltei obcecado para Florianópolis porque eu queria fazer aquilo para sempre. Aí eu vi uma razão no trabalho do cabeleireiro. Eu E uma entendi. razão de um valor gigantesco. Inestimável, Felipe, inestimável. Que infelizmente hoje, por conta da. Eu vou usar pulverização, tá? Pulverização do termo visagismo nas redes sociais, a gente está vendo umas coisas meio atravessadas, assim, né? Então nós temos Tem um. muito é distorção, né? Isso. Ah, Porque a pessoa pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali, junta e faz um Frankenstein. exato. Isso nos trouxe uma coisa muito positiva, tá? Eu não posso reclamar, não. Porque a cada semana eu recebo 5, 6 clientes novos que vêm porque ouviram falar sobre visagismo, aí procuram lá nas redes sociais, procuram nas ferramentas de busca na É internet. aquela coisa, fala mal de mim, mas fala de mim. Exatamente, acham a gente lá, né? Visagista Florianópolis, chegam em mim lá, tudo bem, dão uma olhada lá nas redes sociais, acham esquisito o velhote careca andando de saia em Florianópolis, pelo menos ele é divertido, e aí vão para lá. Ah, depois eu quero falar da saia. Ah, e algumas realmente não estão esperando o que eu faço. Algumas vão procurando um quadro de transformação de Sim, programa de TV, um quadro de transformação sim. de perfil de Instagram. Que Não não é o que eu entende. faço. Não é o que eu faço. E aí, então, esse movimento todo fez com que eu tivesse hoje, tá, que remodelar a minha forma de trabalho. Então, para cada atendimento, eu dedico ali 15 a 30 minutos, pelo menos, Para consultoria. para consultoria, né? Então eu faço uma breve introdução sobre o de onde a gente vem, por onde a gente passou e para onde a gente está indo. Eu explico como que a coisa se constrói. Eu trago os nomes todos. Eu trago toda uma base teórica, científica, acadêmica para dizer, quando eu começar a falar sobre o teu cabelo, é por causa disso que eu vou falar o que eu vou falar. Uhum. A gente passa pela análise do rosto, que é uma parte muito divertida, tá? E forte, né? E Porque muito mexe forte. muito. Eu sempre digo que o nosso trabalho não está ali, o nosso trabalho é o que a gente faz com isso, com o Isso que a é gente faz só para depois. provocar o Só que cliente. aquela provocação ali ela é fundamental. E aí eu percebo que se naquela provocação eu não consigo tocar a pessoa, não interessa o que eu vá fazer depois. Não, Não vai rolar, não vai acontecer. Porque ela veio procurando pela transformação, ela veio é. procurando. Agora, geralmente, isso é um momento em que a pessoa, talvez pela primeira vez na vida, está sendo visto como um ser humano e não como uma coisa, um objeto de transação, que é o que as pessoas lidam com outros, lidam com as máscaras. Sem sombra de dúvida. E eu ainda. Bom, né? Eu fiz o curso lá em 2010, são 15 anos, então já deu tempo para experimentar um bocado de coisa. E ter muitas E experiências. ter muitas experiências. No começo, eu não conseguia memorizar todas aquelas É informações lógico. necessárias. Eu trabalhava com um computador na minha frente, né? Uhum. Então tinha lá as planilhas, fiz umas planilhas lá, eu preenchendo as Essa é planilhas. outra coisa que é muito importante, que as pessoas têm que entender, que ter informação é uma coisa, transformar essa informação em conhecimento é É outra. bem diferente, é bem diferente. E lá naquela época era curioso, porque como eu começava a fazer a identificação, né? Então, assim, eu usava a planilha e o livro do lado, Sim. porque, né? E conforme eu ia juntando as coisas, as pessoas olhavam assim por cima da tela para ver se eu estava olhando algum oráculo online, alguma coisa assim. Não, não é sobre isso. E aí eu comecei a perceber a importância Está de que jogando os búzios. Uhum. A perceber a importância de que as pessoas começassem a ver aquilo que eu estava vendo. Hum, E aí eu comecei a colocar as pessoas de frente para o espelho, para elas se perceberem. para elas se perceberem. E as pessoas não se olham. Não, né? Então eu trabalhei de frente para os clientes por algum período, mas eu percebi que colocar a pessoa de frente para o espelho é mais interessante, e eu ajudei esse de frente para o espelho a desestigmatizar um bocado de coisa, tá? Uhum.
Um bocado de cliente, eu tenho a testa imensa, tu vai lá e mede para ela, não com E régua, até né? que é Usa interessante proporção. uma coisa que me ocorreu aqui, quando você está atrás do cliente Aham. e olhando para ela pelo espelho, você está a vendo como ela Na se vê. perspectiva que ela se vê, exato, E exato. isso é importante. Claro, claro. E o mais importante é fazer com que ela se veja. Então, o máximo que eu uso são as mãos apontando os pontos que ela deve Sim. atentar. Então, eu vou sinalizando sobre as assimetrias. Uhum. Aí eu tenho a cara torta, dizem elas. E aí eu mostro como o meu rosto é É, porque assimétrico. todo E mundo até aquele momento ela não tinha percebido. Ela disse, eu não tinha visto esse. Todo mundo é. São justamente as nossas assimetrias, essas pequenas diferenças na ordem de milímetros que fazem com que nós sejamos únicos, Uhum. né? As desproporções, o meu nariz é muito grande, aí a minha testa é muito grande, Uhum. e aí eu vou lá mostrando as referências de como seria um rosto exatamente equilibrado segundo os números e tal, e que a diferença do rosto dela para aquele rosto às vezes é tão sutil, é tão pequeno, então é muito mais uma questão de Não tem perfeição. não, de perspectiva e de percepção. E aí fica aquela questão, ah, perfeito Com base em quê? em base em quê? Aham, Definido por quem? sim, sim. E aí a gente volta de novo para a massificação de um padrão de beleza por conta de Sim. redes sociais, né? Que a gente vive enfrentando isso historicamente, né? Quando eu Uhum. comecei, o nosso objetivo era conseguir fazer o cabelo da novela das 8, que agora é às 9 e começa às 10, Uhum. né? Aí depois mudou um pouquinho o foco, começaram a aparecer algumas outras pessoas, aí agora a gente está no período dos influencers e ok, só que daí a coisa fica tão rápida que a gente não consegue acompanhar, Uhum. né? E eu tenho insistido em nós fazermos esse caminho contrário. E eu gosto muito de frisar uma coisa, e eu friso isso lá com os clientes. Quando eu falo que eu vou fazer um cabelo exclusivamente para ti, não quer dizer que eu vá fazer um cabelo que não tenha sido usado por nenhuma das Claro que 8 não. bilhões de pessoas que existem no mundo, porque isso é impossível. Seria quase impossível. Isso, né? A gente não vai reinventar a roda. Só que se eu for cortá-lo num comprimento médio, é porque para ti faz sentido. Se eu for cortá-lo assimétrico, é porque para ti faz sentido assimétrico. Se eu for fazer que é o feijão do arroz do cabeleireiro, tá? Pelo menos lá no sul, né? O 7 com 7,1, tá? Que é o loiro médio com loiro médio acinzentado para tirar o Uhum. laranja da oxidação. Se eu for fazer um cabelo Isso tem um completamente. sentido. Ele faz um sentido ali. E porque as pessoas vão com essa expectativa, eu vou sair com uma coisa diferentona. Não, pode ser que seja, Uhum. né? A gente já raspou cabelo, nós já fizemos mechas coloridas, já fizemos Não sai, raspar a lateral lá. undercut, side cut, já tiramos Moicano. dreadlock, já fizemos moicano, nós já fizemos todas as invencionices, cabelos multicoloridos. Não é ser diferente. Não, é ser único, com Exatamente. base no que ela O é. que, porque tem aquela coisa. Todo mundo quer ser aceito. Sim. O querer ser aceito leva a querer ser igual. Aham. Só que Porque daí eu sou igual ao outro, o outro vai me aceitar. sim, e aí eu preciso falar da saia. É. Agora, quando você quer. A outra coisa é que nós queremos atrair as pessoas. E nós E queremos, somos iguais, nós não vamos atrair ninguém. e nós Nós queremos a temos- admiração das pessoas. E isso é pelo ser único. É, Ter alguma coisa que o outro não tem. exato. Então, esse conflito que tem nas pessoas. Uhum. Então, se você faz uma coisa tão diferente, tão radical, Aí você vai chocar, não é exatamente isso. e isso pode levar à rejeição, que é o Exato. que a pessoa não quer. Exato, exato. Então, tem que achar isso e tem que saber do momento da vida, o que a pessoa aguenta em volta da saia. Aham, aham. A saia pode realmente causar rejeição, né? Sim, 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 sim. Mas você não liga. Não. É porque É cheguei, isso que é importante. porque cheguei num momento, né? Eu cheguei num ponto. A saia talvez tenha sido por conta de tudo que eu tinha visto já do visagismo, É o tudo que eu tinha kilt, né? Na experimentado. realidade. Era para ser um kilt, né? A primeira delas é um kilt. Sim. Né? As segundas não são kilts, tá? As segundas são saiotes mesmo. A primeira situação foi que eu provocava as clientes com relação a
ser individual, a ser único e isso, e não tinha coragem de usar o kilt que eu tinha ganho. Hum, Porque como é que eu vou andar de saia em Florianópolis? Né? hum. Não vai rolar. Daí eu comecei a perseguir, acompanhava lá o trabalho de um garoto que fazia umas saias masculinas inspiradas nas saias que o Marc Jacobs tinha feito, tinha usado quando ele estava à frente da Louis Vuitton, que eram inspiradas nos kilts. Então, assim, era a terceirização da terceirização, só que eram umas coisas muito legais e tal. E um dia estava eu lá, insônia, internet, cartão de crédito, é uma mistura bem complicada. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu que as peças eram feitas sob medida, piriri, pororó e tal. O preço era muito baixo, encomendei. E aí chegaram 2, mas então eu tinha 3 saias e nenhuma coragem de usar. Hum. Até que o dia que eu coloquei um coturno, um saiote, uma camisa branca para equilibrar um pouquinho e saí no centro de Florianópolis de saiote às 10 horas da manhã indo para o salão. Os olhares eles eram de curiosidade, admiração, reprovação, só que foi talvez a primeira sensação que eu tive que todo mundo estava me olhando. Você era visto. Eu era visto. E isso mexeu comigo de uma forma que talvez o dedinho do Philip tenha mexido lá, que talvez a Cris tenha mexido lá naquele primeiro corte, e aí eu realmente entendi o que que era essa coisa de se distinguir. Não é que eu defenda que todo mundo deva, né, todos os homens devam usar saia, todo mundo deva pendurar Mas melancia na ninguém cabeça. quer ser invisível. Não, mas a gente não quer ser invisível. A gente quer ser aceito, a gente quer ser desejado, todo mundo quer ser admirado. E aí, se eu não posso, por conta de uma circunstância, né? Eu sendo um homem usar saias, eu sendo mulher não posso raspar eu não o cabelo, não posso, sei lá, qualquer limitação que eu consiga avaliar como sendo único, talvez essa conversa com o Image ID Expert, com um visagista que vai conseguir, olha, pera, tu não precisa ser tão radical. Uhum. Existe um ponto de Mas a que equilíbrio. ponto você quer ser É visível? isso, mas é exatamente isso, né? O Que quanto tu nem queres ser. todos, o melancólico não é muito aberto a ser visível. Não, mas ele também não quer ser Não, mas invisível. dentro de um. Sim, mas ele quer a admiração, ele quer o respeito, ele quer Lógico. manter aquela segurança dele, Isso. mas ele gosta de ser admirado, Claro que sim. né? Todos nós gostamos, Ele é quer da pela nossa sua função. perfeição, né? Exato, exato. E ele prefere ser valorizado por isso do que pela A espalhafato. capacidade que tem e tudo. Exato, perfeccionismo. Não, pode confiar que ele dá conta. É mais ou menos assim, né? Ah, e aí isso foge dessa necessidade de ser completamente subversivo, de ser excêntrico, de ser qualquer coisa assim, e cabe muito bem num trabalho que seja desenvolvido ali para Sim. aquela pessoa, né? Então, em algumas situações, eu puxo o freio da cliente, Uhum. que ela chega, eu quero uma transformação. Eu disse, tá, como? Você sabe a consequência disso? Como, né? Muitos colegas odeiam as fotos, né, que as clientes trazem como referência. Eu adoro as fotos. Eu Uhum. não vou copiar as fotos, mas eu vou mostrando lá nas fotos, nos exemplos, ó, esse cabelo, por conta desse contraste, dessa franja, desse formato, ele vai provocar isso, isso, isso e isso. Faz Uhum. sentido isso para ti? Talvez não. Então. Então a gente pode adaptar, talvez. Uma foto pode levar a pessoa, você fala, mas o que que você acha que essa foto expressa? E aí Isso. já abre o caminho para você fazer uma consultoria. Eu faço essa conversa, né? Então, Então, ou eu faço a consultoria antes ou eu venho com a foto depois. E acontece muito assim, né? Eu tenho algumas clientes que me acompanham daí há bastante tempo. Hoje nós temos, por conta dessa curiosidade das pessoas, experimentado uma rotatividade um pouco maior, uhum, tá? Porque algumas pessoas realmente não estão procurando aquilo que a gente está oferecendo e tá uhum, tudo bem, sim, né? Ela quer o descartável, ela quer o rápido e não é essa a minha proposta. A minha proposta uhum, é o trabalho de médio e longo prazo, ainda que a gente consiga fazer todo o atendimento na primeira vez. Eu tenho o hábito de, inclusive, quebrar o atendimento, filho. Eu uhum, faço só o corte no primeiro atendimento uhum, porque eu não consigo bloquear a minha agenda de um dia inteiro para sim, aquela cliente, né? Eu uhum. tenho aquela faixa lá de 2 a 3 horas, pelas conversas no WhatsApp, antes lá, durante o agendamento ou por telefone, a gente já Porque consegue coisas hoje, são longas, né? a gente já consegue hoje saber, ok, não, esse vai ser um atendimento que eu vou precisar de um período todo, ou esse vai ser um atendimento que eu consigo resolver relativamente rápido, né? Uhum, Consigo resolver, não, consigo entregar sim. relativamente rápido, né? E aí, e eu sempre friso que a forma, o corte, vai prevalecer a cor. Ah, sim.
Sem né? dúvida. Então a gente se encarrega de resolver a forma no primeiro contato. Uhum. O cabelo vai ser cortado na primeira visita da Porque a cliente lá. forma define o estilo. Exatamente. E aí depois eu faço as provocações em relação à cor, né? O Uhum. quanto ela quer potencializar aquilo, o quanto ela deseja potencializar, ou o quanto ela talvez quer equilibrar, né? Uhum. Nem todo mundo, tá? Procura, ou na verdade precisa de cara de forte. Não, bicho, não. Mas o nosso mercado, Tá business, a tudo velocidade, visando o para mundo isso. direciona tudo para isso. Então chega lá, eu quero ser forte, eu quero ser líder, eu quero isso, eu quero aquilo. E Quem aí, tem poder? exatamente, assim, convém, mas me explica o que é força. Eu preciso que E ela me para que diga o que que é você força. quer isso? Para quem que você vai exercitar? Eu investigo muito uma outra palavra que eu acho sensacional. Eu quero me sentir linda. Tá. Vamos explorar um pouquinho. Tu tá falando sobre sensualidade, é isso? Tu queres parecer sensual, sexy, atraente? Sim. Me diz o que é ser sexy para ti. Me explica o que é ser Uhum. sensual. Cabe, E funciona essa será que a imagem? pessoa quer poder ou quer credibilidade? Exato, exato. Então, tudo isso Então é isso é ponderação. uma conversa tão profunda Aham. E aí eu e não que as pessoas não vão fundo o suficiente isso, e aí por para conta compreender o que que elas realmente querem. por conta da profundidade, Felipe, eu tenho adotado o hábito de fazer um trabalho que eu digo que ele é introdutório. Eu faço uma preparação para o trabalho. Uhum. É Preparação para a construção da porque não é imagem. uma vez só. Não, não, não. É Até uma porque construção ela de precisa uma pensar. identidade visual. Ela precisa pensar em tudo aquilo que a gente E falou. muita Ela gente, a precisa pensar pessoa na vida até dela toda. eu estive pensando, né? Eu voltei para Aham. lá e tal. Isso. Ela precisa voltar lá para o terapeuta, precisa voltar para a psicóloga. Olha, eu tenho umas coisas aqui para levantar porque eu preciso resolver cortar o cabelo. Aliás, eu tenho muitas clientes psicólogas que vieram para o salão por causa das suas pacientes. E tem um monte de cliente que é paciente da psicóloga que foi para o salão por indicação da psicóloga, É. né? E eu tenho muito claro assim, ó, são espaços separados, mas a gente faz esse trabalho complementar, né? Então eu não consigo, eu não tenho mais a pretensão que eu já tive, né? Eu acho que aqueles segundinhos do Philip Hallowell vindo na minha direção, eles foram tão transformadores que por algum tempo eu tive essa pretensão de conseguir essa transformação muito rápido, assim, de pronto. Mas não Mas acontece. não, hoje eu prefiro segurar um pouquinho, tá? Entender que nesse primeiro contato a gente vai fazer um pacto, né? Eu e a cliente, eu e o cliente, nós vamos fazer um pacto e nós vamos passar por um processo de construção. Né? Eu fiz a apresentação, a introdução, eu mostro o que eu vou fazer, eu justifico por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu apresento o que eu entreguei no final. Curiosamente, eu não fico lá adulando a cliente quando eu entrego. A hora que eu entrego o cabelo pronto, eu saio correndo e fico de longe observando o cliente na frente do espelho. Isso vai ficar para uma outra vez, porque já passou uma hora. O tempo passa Nem, muito rápido nem quando a gente está aqui. percebe, né? Não, 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 não. Bom, Mas a a gente vai gente ter vai que, ter uma outra conversa. Eu a gente tem que volto. voltar, Eu porque, volto. olha, tem tanta coisa para falar. Sim, 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 sim. Esse universo você abre uma caixa de Pandora, né? É, Porque não é só cabelo, não é só isso. nunca é E só. não ele vai para um monte de outras áreas que as pessoas nem imaginam. Pensam, aí volta aquela coisa. O cabeleireiro tem problema. É, putz, isso é muito mais complexo do que o direito. É, é. Porque a gente passa por tantas áreas, eu digo para os clientes, É a gente belisca filosofia, a gente belisca um pouquinho assim, a gente multidisciplinar. belisca a neurobiologia, a gente belisca psicologia, Sociologia, sociologia, antropologia, a gente, a assim, filosofia, né? assim, a minha estante de livro ela está cada dia mais diversa, né? Sim. Porque quanto mais a gente começa a ler, mais a gente entende que a gente precisa se aprofundar em outras áreas. Uhum. Sempre deixando muito claro. O meu negócio Porque, aqui é te ajudar a porque construir a agora imagem. mudou. Não, não é só cortar cabelo. Não, Eu estou lidando com um ser humano. é. E tem coisa mais complexa? Não, eu estou ajudando uma pessoa a se encontrar, Então, né? É isso. Muito obrigado pelo convite, foi uma obrigado, Alan. honra.
Foi muito bom você vir. Estava esperando há muito tempo, foi esse Nós momento. tentamos, E Só chamar que a gente volta. tá bom. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Dá o seu like, siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco. Tchau.